de uma cidade muito pequenininha chamada Tum. Pois é, já Que sofri fofo! bullying também, essas coisas. Como é que faz o coração? Assim, Tum. Tum. Tum-tum. Quem nasce em Exato, tum-tum? Tuntuense. É sério? Opa! Que demais. É fofo, hoje em dia eu acho fofo. A escola é uma loucura, mas né? não, na é época, fofo. Não, é demais, mas na escola tudo é uma merda. Tudo vira uma confusão. Mas melhor lugar pra um cara que tem um coração gigante ter nascido, né? Ai, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Ó, Juro? É verdade. Bom, nasci no Maranhão, nessa cidadezinha. Tenho 3 irmãs. E como uma cacetada de gente que nasce no Nordeste, a gente saiu de lá pra tentar fazer a vida, né? Minha quantos família. anos você tinha? Eu tinha 6, então por isso que talvez não tenha um Ixi, sotaque também Maria. tão forte. E fui pra Rondônia, que também é outro extremo do nosso país, que é norte, mas que não tem um sotaque tão forte. Então talvez essa questão do sotaque não tenha prevalecido. E cresci a minha infância toda. Na verdade, minha referência com relação à infância é toda lá em Rondônia. Das minhas irmãs mais velhas é Maranhão, mas pra mim é Rondônia. E estou em São Paulo desde 2008. Então isso aqui já tem bastante tempo. Mas basicamente vim para São Paulo para estudar, porque eu fiz faculdade lá em Rondônia, fiz faculdade de publicidade. Minha família nunca teve muitas condições, a gente veio de uma classe média baixa, assim, nunca faltou nada, mas também nunca teve em excesso. Já faltaram algumas vezes, inclusive, eu sempre lembro disso, porque minha mãe não deixava de perceber, então é muito, muito louco. Às vezes é muito legal isso. Tipo, às vezes hoje em dia eu percebo que quando faltava, sei lá, o bife para dividir, ela dividia e a gente não percebia. E Que era depois que a gente cresce, faltava, né? e depois a gente cresce e lembra disso, né? E sempre gostei de publicidade, só fui fazer publicidade. E sempre, eu acho que a origem do Razões, obviamente, foi há uns 9 anos atrás, mas eu sempre fui muito otimista. Não no sentido inocente, não no sentido naive daquele o mundo é lindo, maravilhoso, mas de achar que as coisas dão certo. Então eu fiz faculdade pagando do jeito que eu dava, era faculdade particular. Eu fazia caixa de presente para vender, eu ia de bicicleta até um trecho da faculdade para poder pegar você fez carona. na facu? A caixinha de presentes. Ah, não, mas de curso? Publicidade. Publicidade. Adoro, aliás. E aí pagava do jeito que me virava pra cacete, ia pra um ônibus lá lotado, todo lascado. Mas eu lembro muito claramente, assim, eu nunca achei que eu tava sendo punido por algo, por estar passando por aquilo, assim. Eu sempre encarei de uma forma muito que aquilo ali fazia parte pra eu ser uma pessoa melhor, pra eu crescer, e que era temporário. Então eu sempre falo, gente, estou aqui nessa porra desse ônibus lotado pra cacete, mas eu sei que isso aqui não vai ser pra sempre. E aí fiz publicidade. E aí eu sempre fui muito serelepe, falar com todo mundo, não sei o quê. E aí durante a faculdade eu ganhei um estágio no Sebrae, lá em Rondônia também, pra, enfim, estudar e trabalhar. E aí eu ganhava, tipo, E aí eu ganhava sei lá, R$150 na época. E a faculdade, eu lembro que era 200 e pouco. Então eu ganhava o não o suficiente e aí me virava de outro jeito. Faltava pra pagar ainda. E aí eu saía todo fim de semana, balada, não me pergunte como, que a gente conseguia sair sem dinheiro, mas enfim, se divertia, né? Uhum. E comecei a fazer estágio no Sebrae, e aí foi quando eu ganhei um curso, uma bolsa para fazer design. Durante a faculdade eu ganhei essa bolsa para fazer design do IED, que é uma faculdade que estava aqui, chegando em São Paulo. Eles estavam levando professores daqui de São Paulo para lá, ganhei essa bolsa. E aí foi quando eu comecei a abrir um pouco mais o mundo, porque pra mim, na minha cabeça, beleza, vou fazer faculdade, vou trabalhar numa agência aqui, sigo minha vida. E aí foi quando eu comecei a pensar que poderia ser um pouco mais, assim, de mundo. E aí eu resolvi vir pra cá, terminei a faculdade, fiz essa pós, não é uma pós, né, porque foi no meio, foi uma especialização. Resolvi vir pra cá pra fazer uma pós em design. E aí juntei uma grana, que também não estava fácil ainda, em 2006, por aí. E vim para cá em 2008 para estudar e para fazer essa pós e para tentar trabalhar também eu vim sem conhecer ninguém. Basicamente, hoje, inclusive, por acaso, eu fui na Pinacoteca para a exposição dos Gêmeos. E aí eu passei pela Prestes Maia, que foi onde eu morava. Eu morei, assim, a referência é a Cracolândia, basicamente. Então, todos de loucura que vocês imaginarem, eu presenciei. Mas morava ali porque não tinha outro lugar, enfim, era o que eu consegui. E aí vim para estudar design, comecei a trabalhar também na área de design, comecei a dar aula também na área de design.
e já estava seguindo uma carreira para professor, acadêmica, dando aula, que eu adoro, inclusive. Caraca, não sabia Adoro disso. adoro dar aula, que é uma coisa que a gente quer. Eu quero retomar isso com razões em algum momento. E aí, em 2012, tava tranquilo. 4 anos depois, você já exato. estava aqui. Já estava Você aqui. estava mais estável? Já estava estável. É importante falar, né? As pessoas acham que, de repente, esperam que eu fale, eu estava triste no meu trabalho, e aí eu pensei numa coisa para mudar. Não foi nada disso, eu estava feliz, estava bem. Mas foi um lampejo que foi em 2012, uma amiga comentou numa publicação, ela fez uma publicação no Facebook, e eu comentei, existem razões para acreditar. Basicamente, a ideia veio daí, que ela fez uma postagem de uma coisa muito legal, e eu escrevi isso, e aí veio uma ideia, tipo, por que não reunir num único lugar histórias legais? Porque eu comecei a procurar, falei, deixa eu ir lá nos portais, no G1, não tinha. A única que tinha era, sei lá, uma editoria muito dentro, que você não acha de jeito nenhum. E aí comecei a publicar. E aí é sempre aquela história, né, da pessoa que achou um dinheiro e devolveu o dinheiro. Era Exato. sempre, né, esses casos... Sempre. É muito legal eu olhar as primeiras publicações de 2012 e ver que são as mesmas. Sempre as que mais dão certo são essas mais simples. Então, a primeira eu fiz uma minha, eu fui de surpresa pro casamento da minha irmã, lá em Rondônia, então falei sobre isso. Um amigo meu tinha raspado a cabeça porque a namorada estava com câncer, eu contei também. E aí começaram a chegar as histórias. As pessoas começaram a mandar, porque eu acho que a gente acha que essas coisinhas simples que acontecem no dia a dia não merece ser uma notícia. Então, se não merece, você não fala sobre isso, você não publica, que foi também o que foi comentado no outro podcast. Se você não vê alguém falando de alguma coisa boa que fez, ou você acha que não é normal acontecer, ou você acha que simplesmente não acontece. Então, você dar luz pra isso foi quando as pessoas falaram, mas espera aí, eu tenho uma história também. Mas meu amigo, não sei o que, todo mundo começou a contar essas histórias. Obviamente que não foi do dia pro noite, né? Tipo, fez hoje, gente, estourando de audiência, não foi nada disso. Demorou ainda, Muitos anos, assim, escrevendo pra basicamente ninguém, e sozinho, né? E aí na época eu acompanhava o Hypeness, que era um blog de inovação e criatividade. Já ouvi falar. Então, hoje em dia eles estão com outras editorias, mas na época era muito focado em inovação. Também na cara de pau, mandei um inbox pro fundador, o M, falei, M, tem umas histórias aqui que eu acho que seria legal de publicar no Hypeness, que eu tô fazendo no meu blog, tá começando, tipo, não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha nada. E aí ele, na loucura também, me deu um login e uma senha pra eu escrever pro blog dele. Do Hype, juro. Hoje em dia jamais isso aconteceria. Jamais. Falou, pega aqui, assim, eu não tenho como te pagar não, mas se você quiser escrever, tá aqui. Confiou e foi. Foi, olha, Era mais uma. pra acontecer, né? Muito foda. Mais uma razão.